Olá, meus amigos, o Fluminense está com um pé na próxima Libertadores da América e precisa se preparar, se antecipar ao mercado para a temporada 2023. Isso porque ele corre o sério risco de perder 2 ou até 3 titulares na próxima janela de transferências. É sobre isso que a gente conversa agora. Vem comigo. O Fluminense vai jogar, eu vou ficar, louco na cabeça. Olá para você que acompanha o nosso canal, esse é o Ligados no Flu, eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, torcedor do Fluminense e a gente vai conversar hoje sobre o futuro do Fluminense. O Fluminense que tem eleições no mês de novembro, eleições que de certa forma paralisam o clube. Há uma indefinição sobre a renovação de contrato com o Fernando Diniz, porque há o interesse da atual diretoria, mas não se sabe se o atual presidente vai estar no próximo mandato. Então, as eleições, de certa forma, elas congelam, paralisam as ações do Fluminense em termos de renovação de contrato com o Fernando Diniz e preparação do elenco para o ano que vem. Nós estamos já no final, encaminhando para o final do mês de setembro. O campeonato, a temporada, a gente lembra que ela termina um pouco antes por causa da Copa do Mundo. Então, é preciso já começar a planejar a próxima temporada, principalmente porque o Fluminense pode perder 2 ou 3 titulares já na próxima janela de transferências. Antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria pedir uma contribuição, uma colaboração para poder ajudar a valorizar o nosso trabalho aqui no canal Ligados no Flu. Tem um coraçãozinho aí embaixo do vídeo, gostei muito. Se você puder, clique no botão, faça uma contribuição, qualquer valor já ajuda a gente. E se não puder também, se gostar do nosso conteúdo, pode se inscrever, compartilhar o nosso vídeo e também deixar o seu comentário, deixar a sua opinião sobre o que vocês acharam das informações que eu estou trazendo aqui, também das opiniões que eu estou trazendo aqui. Não sou dono da verdade, eu gosto de ouvir o que vocês têm para dizer e procuro responder a todos o mais rápido possível. Vamos então falar de Fluminense? Antes de falar dessa questão da temporada de 2023, vamos voltar ainda no Fla-Flu, que o Fla-Flu parece que não acabou. A CBF divulgou o áudio, né, da cabine do VAR no jogo do Flamengo contra o Fluminense, mas divulgou apenas o lance das expulsões. Não divulgou o pênalti em cima do possível pênalti, né, em cima do Caio Paulista no primeiro tempo, nem o possível pênalti em cima do Caio Paulista no segundo tempo e nem os lances que o Flamengo reclamou. Então, divulgou um áudio que pra mim não serve, eu nem vou passar aqui porque mostrar o áudio, né, dos árbitros falando sobre a expulsão dos jogadores, eu acho que é um lance assim que nem houve muita discussão. Talvez a maior discussão seria se quem tinha que ser expulso era o Manuel ou o Felipe Melo, mas de qualquer forma o Fluminense perderia um jogador, né, naquela confusão ali. Então poderia ter divulgado o áudio da conversa, por exemplo, do David Braz com o Rafael Claus, também não foi divulgado. Então eu nem vou entrar nesse mérito, porque o áudio que a CBF divulgou não acrescenta muito. Agora, eu queria chamar a atenção, assim, a CBF ela divulga os áudios que interessam a ela, né? Ou que dão para ser divulgados, eu não sei, né? A CBF é que tem que explicar, eu não sei qual que é o critério que a CBF utiliza. Porque, por exemplo, Fluminense e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Houve um lance em uma possível expulsão de um jogador do Atlético Paranaense numa entrada por cima de sola no joelho do Samuel Xavier. Eu não vi a imprensa questionar, eu não vi a imprensa repetir o lance e nem vi a CBF divulgar o áudio desse VAR. Inclusive, na época eu procurei, pesquisei, não foi divulgado. Outro lance polêmico naquele mesmo jogo, um possível pênalti em cima do John Arias, né? Que ele tem a carga nas costas. O lance do John Arias é muito, mas muito mais sério do que os lances que a torcida do Flamengo está reclamando do Fla-Flu. O lance do Gabigol, que no segundo tempo, né, que o Samuel, aliás, o Manuel só encosta, ele tateia as costas do Gabigol, o Gabigol se joga. Piada, né? Piada pedir pênalti num lance daquele. E no primeiro tempo houve aquele outro lance lá, em que o Manuel usa um pouco mais de força,
Poderia ter sido divulgado o áudio desse VAR, mas não foi. Mas os lances, como eu disse, os lances do Fluminense Atlético Paranaense, né, há 2 semanas, ficou o dito pelo não dito, ninguém mostrou, ninguém questionou, ninguém falou nada, e vida que segue. O questionamento é, a CBF, ela divulga só o que ela quer, só o que interessa, só o que pode. Então tem que ter um critério, tem que ficar claro qual que é o critério que a CBF utiliza para divulgar o áudio do VAR. Bom, hoje tem Fluminense, gente. Fluminense Sub-17. Fluminense joga contra o Bahia, fora de casa, 3 horas da tarde. Fluminense é o 5º colocado no grupo B e só os 4 primeiros avançam para a próxima fase. Fluminense tem, nesse momento, 11 pontos, o Vasco tem 12. O Vasco pega o Flamengo na quinta-feira, o Fluminense joga com o Bahia hoje, lá em Salvador, o jogo fora de casa. Então, Fluminense, faltam 2 rodadas. Fluminense joga hoje contra o Bahia e na próxima semana contra o Ceará no Rio. Então o Fluminense precisa dessa vitória contra o Bahia para poder continuar com chance de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-17. Notícias agora sobre jogadores que interessam a outros clubes, jogadores do Fluminense que interessam a outros clubes. Alexandre Jesus, que disputou agora o Campeonato Brasileiro de aspirante, interessa a 2 clubes da Série B. Os clubes seriam do estado de São Paulo e também um outro clube do Nordeste. Esses clubes manifestaram interesse em contar com o Alexandre Jesus, atacante, por um empréstimo de 1 ano a partir do ano que vem. O Fluminense vai ouvir, então, a proposta desses clubes. O Alexandre Jesus, que não teve muitas oportunidades no time principal e quando entrou também não agradou, apesar de... Ele participou da jogada do gol do Fred, né, contra o Corinthians, o último gol da carreira do Fred. É ele que começa a jogada lá na direita, toca para o Martinelli dá assistência para o Fred. O Alexandre Jesus, para quem não sabe ou não se lembra, ele não é formado em Xerém. Alexandre Jesus é um jogador formado nas divisões de base do Cruzeiro. Em 2020, ele foi para o Fluminense depois de ter sido liberado pelo Cruzeiro. Ele e outros 4 atletas foram liberados por atos de indisciplina e o Alexandre Jesus acabou indo parar sem custo nas divisões de base do Fluminense, estava no time de aspirante, inclusive foi relacionado agora para o jogo contra o Flamengo, mas não entrou em campo. Ele tem 4 gols na temporada. Ele interessa, então, a um time de São Paulo e a um time do Nordeste, clubes que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar em Série B e jogador da base do Fluminense, segue o mistério em torno do volante Wallace. Mais uma vez, ele não foi relacionado para um jogo do CRB na Série B, o CRB que perdeu em casa para o Cruzeiro na última rodada, e o Wallace novamente não foi relacionado. Surgiu a notícia na semana passada de que o Fluminense teria pedido a devolução do jogador. Depois surgiu a informação do canal Raiz Tricolor de que não havia por que o Fluminense retornar com esse jogador, porque ele não poderia participar de nenhuma competição. Mas na minha opinião, se ele não está sendo relacionado, não vejo nenhum problema do jogador ser reintegrado ao Fluminense. Não vai poder jogar? Não tem problema. Se ele não está jogando lá, que pelo menos ele fique no Fluminense, onde pode treinar com os outros atletas, onde pode participar do treinamento junto com o Fernando Diniz, onde pode conhecer o esquema do Fernando Diniz e já ir sendo preparado para o ano que vem. Porque, gente, o Wallace é um menino que tem 21 anos, é um jovem promissor, já esteve na seleção brasileira de base, e deixar ele lá no CRB sem ser aproveitado, volta com o cara. Volta com o atleta, né? O Fluminense precisa se preparar para a próxima temporada. E o Wallace pode ser importante, assim como o Alexander, assim como o menino Arthur, assim como o Iago, filho do Iranildo, o Marcos Pedro, o Samuel Granada, John Kennedy. Todos esses jogadores podem ser muito importantes para a próxima temporada. E por que eu falo isso? Porque o Fluminense tem essa questão da eleição no final do ano. A gente não sabe o que vai acontecer, quem é que vai ganhar a eleição, se a atual diretoria vai ser mantida, né, vai ser reeleita, ou se um outro nome vai assumir. Ontem, inclusive, o Pedro Antônio
deu uma entrevista dizendo que, né, não vai ser candidato a presidência do Fluminense. Deu a entrevista no canal do Johan, né? Então, assim, ele não é candidato à presidência do Fluminense, algumas pessoas queriam. O atual presidente, o Mário Bittencourt, ainda não se manifestou, mas provavelmente vai ser candidato à reeleição. O fato é que o Fluminense tem essa questão da eleição no mês de novembro, e isso, de certa forma, paralisa as ações em termos de contratação, renovação com o técnico, renovação de contrato com outros jogadores. E aí a gente tem um problema sério. O Fluminense tem 3 jogadores que podem sair na próxima janela de transferência, 3 titulares. Um deles, que pouco se fala, é o John Arias. O John Arias, há algumas semanas, deu uma entrevista onde ele admite que os empresários dele receberam sondagens do exterior. O John Arias é um jogador jovem, de muito talento, de muita qualidade. Ele confirmou, ele admitiu que tem o sonho de jogar na Europa. Claro, todo jogador sonha em jogar na Europa. E é um atleta que está muito valorizado e pode sim receber, o Fluminense receber uma proposta na próxima janela de transferências pelo John Arias, que seria uma perda incrível. John Arias é o motorzinho do time, ele tá no campo inteiro. Então, e o Fluminense não tem hoje um jogador como o John Arias. John Arias foi um achado. Esse é o primeiro jogador que a gente pode perder na próxima janela de transferências. Outro jogador que tem sido muito comentado é o Matheus Martins. A Udinese da Itália pode vir com força total para levar também o Matheus Martins para o futebol europeu a partir dessa próxima janela de transferência. Já estaria, inclusive, estudando a possibilidade de fazer uma proposta antes mesmo da janela se abrir, né? Já fazer uma proposta, já tentar fechar o negócio para que ele possa ir no ano que vem para a Udinese. E um outro jogador extremamente valorizado e que o Fluminense espero que, quando tiver que negociá-lo, que negocie a peso de ouro, né? Que seja a maior negociação da história do Fluminense, que é o André. O André, o nome dele já foi mencionado no futebol português, o Porto. O nome dele já foi mencionado no Milan, né? E um outro clube que também surge como possibilidade de destino para o André é o Real Madrid da Espanha. Existem, né, vários clubes interessados no André e a chance dele sair na próxima janela de transferências é muito grande. O Fluminense já disse que esse ano não sai, também não tem mais jeito dele sair porque as janelas já se fecharam, né, nos grandes centros do futebol mundial. Mas o André hoje, ele é o jogador mais valorizado do elenco do Fluminense. No mês passado, quando surgiu a informação de que o André poderia receber uma proposta de Portugal, o Fluminense teria informado que não aceitaria negociar o André por menos de 20 milhões de euros, pouco mais de 100 milhões de reais. Eu ainda acho pouco. André é jogador para ser negociado por 130, 140, 150 milhões de reais. Para ser assim a maior negociação da história do Fluminense. Então, o Fluminense tem que começar a se preparar. E já que não dá para começar a contratar, né, a procurar jogadores no mercado, porque tem essa questão da eleição, então vamos começar a preparar os meninos da base. Vamos começar a dar minutagem para esses meninos. Se o Fernando Diniz não quer arriscar queimá-los desde o início, começa a levá-los para o banco. Vamos dar chance para o Alexander, vamos dar chance para o Marcos Pedro, vamos dar chance pro Samuel Granada, né? Todos esses jogadores. Vamos trazer o Wallace de volta então, para o Wallace começar a treinar com o atual elenco e já ir se integrando ao elenco para o ano que vem, não é mesmo? Então, assim, o Fluminense tem opções na base. Vamos começar a dar minutagem para esses meninos, é a minha opinião, para que o Fluminense comece a se preparar, porque a janela de transferências, a próxima janela de transferências, o assédio em cima desses jogadores do Fluminense vai ser muito grande. Sem contar o Nino, né, que está sempre também sendo citado aí como um jogador que desperta o interesse de outros clubes. Então o Fluminense tem que se preparar para a próxima temporada,
tem que começar a pensar agora sim, porque a classificação para a Libertadores é só uma questão de tempo. Mais 10 pontos em 11 jogos, o Fluminense estará na próxima Libertadores. Em 33 pontos que o Fluminense tem para disputar, se ele fizer mais 10, ele estará na próxima fase de grupos da Libertadores. Então, tem que começar a se preparar já, porque a temporada acaba mais cedo por causa da Copa do Mundo. É ano de eleição, ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o ideal, na minha opinião, é pegar esses meninos da base, começar a dar minutagem. Põe para jogar 10 minutos, põe para jogar 5 minutos, põe para jogar 15 minutos, mas eles têm que começar a sentir o clima dos jogos no profissional, sentir um pouco essa pressão para o ano que vem poderem ser mais aproveitados. Essa é a minha opinião. Meus amigos, eu fico por aqui, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Se puderem, deixem um comentário, deixem o like, compartilhem este vídeo, tá bom? Façam a sua inscrição se você não é inscrito e eu agradeço mais uma vez a presença e a audiência de todos. Um grande abraço, saudações tricolores e até a próxima.